A mágoa é muito interessante. E quanto mais a gente ama alguém, mais a mágoa dói. Ela vem quando a gente sente uma dor, quando as pessoas nos decepcionam. E aí chega um segundo momento, quando a gente não aguenta mais sentir a mágoa. E aí aqueles pensamentos vêm nas horas mais incômodas possíveis, quando a gente está tentando dormir, quando a gente quer descansar, vem aqueles pensamentos intrusivos, vem memórias, e junto com eles todo aquele sentimento que a mágoa tem. E aí chega um ponto que a gente pensa, eu não aguento mais sentir isso. Eu só quero seguir em frente com a minha vida, eu só quero saber como lidar com essa situação, eu só quero ficar em paz. A gente não tem como apressar esse processo de lidar e de cura da mágoa, mas aparentemente a gente tem sim como deixar ele mais lento e mais sofrido. Porque chega uma hora que a gente já falou tudo que a gente tinha a falar, a gente já ouviu também tudo que precisava ouvir, e se a gente ficar mexendo nessa situação, só vai piorar. A gente precisa, depois de que tudo já foi falado, aprender a deixar as situações descansarem. E quando os pensamentos vierem, o e se, ou as lembranças, a gente pode acolher e perceber esse pensamento, mas a gente não deve ficar dialogando com ele. Existe uma coisa muito diferente entre eu pensar algo e eu perceber que eu pensei e eu engajar com esse pensamento e ficar alimentando e entrando na história que esse pensamento quer me contar. E isso faz com que cada vez mais eu fique imersa na mágoa e nas lembranças e revivendo tudo aquilo, porque as nossas memórias, elas têm muito sentimento. Então, cada vez que a gente fica revivendo, a gente está muitas vezes abrindo essa ferida. E chega um ponto em que a gente precisa reconhecer as lembranças e aprender a dar um passo para trás, gentilmente. Dizer assim para nossa própria mente, tá bom, eu entendo que isso aconteceu, eu sei que isso doeu, mas eu não vou dar atenção para isso agora, porque não tem nada novo, não tem nenhuma informação nova. E eu preciso começar a seguir em frente. E aí, algo muito interessante acontece. O tempo passa, e com o tempo passando, ele que é um elemento essencial, a gente começa a ter perspectiva. E a gente começa a entender que as situações aconteceram do jeito que elas podiam acontecer. Que não tinha mais nada para ser feito diferente, que de alguma forma a gente aprendeu algo. A gente pode ter aprendido algo sobre a gente, algo que a gente nunca imaginou. Talvez tu carregasse dentro de ti uma expectativa que foi frustrada por uma outra pessoa que tu nunca imaginou que tu estava carregando. E agora que tu tem consciência de que essa expectativa não vai se cumprir, tu pode criar planos para tua vida que realmente vão dar certo, porque tu não tá mais se segurando em coisas que simplesmente não iam acontecer. Pode ser que tu vá aprender coisas sobre como tu estava se relacionando com alguém que tu amava e que tu precisa mudar e que tu precisa crescer. Pode ser que tu tenha que aprender a se proteger de algumas relações e impor limites. E entender que sim, as relações, a gente precisa se sentir respeitado. E tem coisas que são sim inaceitáveis. E nesse momento, a gente aprende a se defender. A gente aprende a colocar os nossos limites e respeitar as nossas próprias necessidades. A gente sempre pode aprender com as situações mais difíceis. Isso não quer dizer que a gente quer passar por situações difíceis, e claro que não. O que aconteceu, aconteceu. E a partir disso, a gente tem a chance de criar algo novo, de seguir em frente. E com o tempo e com a perspectiva, pode ser que a gente volte a ter coragem. Coragem para se abrir de novo. Não necessariamente para a mesma pessoa, mas se abrir para a vida. Porque a vida ela sempre vai ter tudo isso. As partes maravilhosas, da alegria, do riso, mas também as decepções, a tristeza e o choro. A vida ela é esse todo. Ela tem todas essas cores. E com todas essas cores, ela pode ser sim muito bonita. O nosso desafio é quando a gente passa por um momento de mágoa, a gente não deixar o nosso coração se fechar. Porque de verdade a gente pode aprender, mas ao mesmo tempo a gente sempre vai ter um pouco de vulnerabilidade. A gente toma um risco quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente tenta alguma coisa para a nossa própria vida. É um risco. Pode dar errado, pode acontecer coisas que a gente nunca imaginou, mas sempre vai trazer alguma coisa nova. E talvez disso brote um novo caminho se a gente se permitir seguir em frente. Então não deixe o teu coração fechar.
aprende. Mas lembra que as pessoas mais fortes não são aquelas que precisam de uma armadura. Quem é realmente forte consegue caminhar com liberdade, consegue processar suas mágoas e seguir em frente. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a pensar a respeito da mágoa, a entender que tipo de coisas podem te ajudar a seguir em frente, mas principalmente para te lembrar da tua força e que o teu caminho ele não é por acaso. Tudo que acontece com a gente pode sim trazer um aprendizado e muitas vezes é algo que a gente realmente precisava naquele momento. Eu espero que tu consiga atravessar os teus momentos desafiadores, aprender com eles e construir coisas lindas na tua vida. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal, compartilha com quem tu acha que pode ajudar e a gente continua aqui com as nossas reflexões sobre como construir uma vida significativa no canal Contra a Corrente.